Paz do Senhor, irmãos. Um prazer estar aqui novamente com os irmãos, né? Mesmo nesse mundo virtual aí, por uma câmera, ligados por uma câmera, mas com certeza ligados também pela presença de Deus, não é mesmo? Nessa noite eu te convido a fazer uma reflexão comigo a respeito do Salmo 42. Vamos orar antes disso, ok? Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor abra as nossas mentes, abre os nossos corações para receber a Tua palavra, que o Senhor nos revele aquilo que ainda não entendemos, ó Pai, que o Senhor faça-nos compreender aquilo que a nossa mente ainda não alcançou, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as Tuas palavras, Senhor, nesse momento, que possamos ser envolvidos pela Tua graça e que possamos ser regozijados, que possamos ser renovados, que possamos, Senhor, receber um novo ânimo, ser reanimados mediante a Tua boa palavra, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 42, ele diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, eu me lembro de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Boa palavra essas, né, meus irmãos? Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, como todos sabem, é um salmo. E sendo um salmo, ele faz parte do inário de Israel. Muitos desses textos que a gente lê hoje, eles eram acompanhados por instrumentos musicais. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que há salmos de lamentações, há salmos de agradecimento, há salmos de entronização, né? Há salmos ali que falam do Messias. E os escritores dos salmos são muitos, né? Muitas pessoas ali compuseram salmos. O período de composição também dos salmos é um período muito longo, é um período muito variado, né? Não corresponde a um curto período de tempo. Grandes homens de Deus foram escrevendo salmos e eles foram colocados, agrupados, né, em uma espécie de livro, né? Como a gente tem hoje, como chegou às nossas mãos. O Salmo 42 é um salmo dos filhos de Coré. Algumas bíblias podem estar com o nome de Corá. Você pode ter o nome de Corá ou Coré, né, na sua versão. E o que é interessante é que o passado dessa família foi um passado infame. Diz lá em Números 16 que o seu ancestral, Coré, da tribo de Levi, ele liderou uma rebelião contra Moisés. Então, o ancestral dessa família, o patriarca dessa família, ele foi o iniciador de uma rebelião, né? Não é fácil a gente ter na nossa família alguém
que fez algo ultrajante, que fez algo infame. E essa família tinha como patriarca alguém que tinha iniciado uma rebelião contra um grande homem de Deus chamado Moisés. Isso está lá em Números 16. A terra se abriu, eles foram engolidos, os rebeldes foram engolidos. Foi uma cena muito trágica. Mas em Números 26, 11, diz assim que os filhos de Coré não morreram. Então, apesar dos rebeldes terem sido julgados, né, por Deus, o Senhor permitiu que uma descendência sobrevivesse para fazer a diferença, para fazer algo diferente do que os seus antepassados haviam feito. Em 1 Crônicas 26, 1 e 2, diz assim: essa é a relação dos grupos dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filhos de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias o primeiro, Gediel o segundo, Zebadias o terceiro, Jatiniel o quarto. Isso está em 1 Crônicas 26, 1 e 2. Então, esses meninos, esses filhos de Coré, eles são responsáveis por 11 salmos que chegaram até nós. Então, esses descendentes desse pai ultrajante, desse pai que fez algo tão infame, eles não foram conhecidos, eles não foram marcados pelo ultraje cometido pelo seu patriarca, mas eles chegam até nós não como os coitados, não como os órfãos, não como aqueles que viveram uma vida trágica, mas aqueles que produziram, aqueles que compuseram 11 belos hinos de louvor a Deus. Vejam como o nosso passado, ele não nos define. O que define são as nossas escolhas, o que nós vamos fazer, né, daqui para frente. O passado serve para a gente refletir a respeito do presente e do futuro. E aquela família, aquela descendência que sobrou, eles decidiram fazer algo diferente do que o seu antecessor havia feito. E nós vamos então ter esse Salmo 42, que, como eu disse, é produzido, né, é composto por um dos filhos, ou pelo grupo ali dos filhos de Coré. E no versículo 1, nós temos assim, olha, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Eu anotei algumas coisas muito interessantes que diz assim, olha, que o cervo, a corça, é um animal de pequena estatura, é um animal pequenininho, de um arisco, de costume migratório, quer dizer que ele sai de uma região e vai para outra. Não suporta o confinamento. É um animal dotado de um olfato privilegiado, sente cheiro a longa distância, o que possibilita que ele sinta o cheiro de águas muito ainda distante delas. É capaz ainda de perceber metros abaixo da superfície a existência de um lençol de água. Uma corça sedenta e exausta caminha pelo deserto. Logo que o animal avista a imagem de um lençol de água sobre a areia, sente esse cheiro. Ele começa a correr desesperadamente para matar a sua sede. Os filhos de Coré, provavelmente, ali na sua região, eles conheciam esse animal. E eles se comparam a esse animal. Eles fazem ali uma comparação. Eu acho que eles olham para si e falam, olha, nós estamos parecidos com esse bichinho, arisco, migratório, pequeno, sem grande potencial ofensivo, mas que tem uma qualidade, mas que tem uma habilidade. Sabe sentir o cheiro de água. E mesmo longe, mesmo estando à distância, a quilômetros de distância, desse lençol freático, ele consegue sentir esse cheiro dessa água. E o escritor vai dizer, olha, assim como a corça, assim como o cervo, ele brama, ele anseia, ele se desespera, ele se descabela, ele se angustia pelas correntes de água, por chegar a esse lugar onde tem água. Assim, a minha
alma suspira por ti, ó Deus. Ele se coloca ali como um desesperado, como um angustiado por Deus. Como alguém que está sedento. Você já tentou ficar sem beber água? A gente não aguenta. Dizem que o máximo é 5 dias e a gente não suporta. Porque às vezes a gente passa aí, algumas horas e começa a dar uma agonia, já começa a dar uma angústia, né? Eu sou uma pessoa que tenho que levantar de madrugada para tomar água, tô desesperada por água. E esse salmista, ele se coloca nessa situação. Senhor, a minha alma, ela está desesperada por te encontrar. E a gente só tem sede quando nós somos privados da água. Quando nós só deixamos o nosso corpo padecer de sede. Quando a água, ela não está ali perto de nós. Quando nós não podemos desfrutá-la. E é isso que esse salmista vai dizer. E ele vai continuar dizendo assim, olha, a minha alma, ela tem sede de Deus. Mas não é qualquer Deus. A minha alma, ela tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando a gente vai procurar a respeito desse versículo, os escritores dizem assim que havia 3 solenidades principais em que os israelitas eles se dirigiam ao templo, né? Eles se dirigiam ao tabernáculo ali para a realização de uma solenidade, que era a Páscoa, o Pentecostes e o tabernáculo. E, desculpa, é a festa dos tabernáculos. Então, provavelmente, por algum motivo, esse escritor ele estava impedido de ir até a casa de Deus. Provavelmente ele não por algum motivo, estava impedindo de estar ali diante da presença de Deus. E ele dizia, olha, eu estou com sede, Mas eu estou com sede, não é de água normal, eu estou com sede, não é de ritual, eu estou com sede, mas não me basta qualquer coisa. A minha sede tem um nome, a minha sede se chama Deus vivo. E ele faz uma pergunta para si mesmo, ou para Deus talvez, dizendo, quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele se pergunta, Senhor, quando chegará o dia em que eu vou ter uma proximidade de novo contigo, em que eu vou entrar pelas portas da tua casa, onde eu vou sentir-te, onde eu vou matar a minha sede, onde eu vou mergulhar igual a corça mergulha? Ele faz essa pergunta. E no versículo 3, ele vai dizer o seguinte, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Lá no versículo 2, ele diz assim, olha, a minha alma tem sede. E sede pode causar morte. Sede, se não for saciada, pode causar morte. O anseio dele não era por coisas materiais, o anseio dele não era por situações humanas. O anseio desse salmista era unicamente quando eu estarei diante de Deus. Quando eu estarei diante do meu Senhor. Enquanto esse dia não chegava, o consolo dele era o choro. Certa vez um homem diz que a lágrima, né, ela é o esmagar da alma. Nós choramos porque a nossa alma está esmagada. Porque a nossa alma está aflita. E nesse período de privação a qual ele vive, ao qual ele passa, ele vai dizer, olha, o que tem me mantido, o que tem me saciado, são as lágrimas que eu derramo. Porque nós sabemos que as lágrimas que a gente derrama diante de Deus, elas não caem em vão. O Senhor as recolhe. Então, aquelas lágrimas que ele vinha derramando, elas serviam de mantimento. Elas serviam de alimento para a vida dele. Mas ele está passando também por uma outra situação.
Porque os que estão além da angústia, além do estar distante, né, dessa presença de Deus a qual ele busca, ou da casa de Deus, muitos dizem para ele: onde está o teu Deus? As pessoas apoiam o dedo no nariz dele e colocam em xeque a fé dele, a crença dele e o Deus dele. Ele está passando por uma situação difícil, ele quer o Senhor mais perto dele, e ainda os que estão ao seu lado, além de não consolá-lo, colocam o dedo no seu nariz e dizem: onde está o teu Deus? Você não é crente? Você não é cristão? Onde está o teu Deus que eu não estou vendo? Quantas pessoas têm questionado a nós nesses dias, dizendo: onde está o teu Deus? Onde está Deus que não vê a situação em que estamos vivendo? Onde está Deus que não vê o caos que estamos vivendo? E esse salmista passava exatamente por essa situação. No versículo 4, ele vai dizer o seguinte: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, foi com eles à casa de Deus, com voz de alegria, com a multidão que festejava. E começa então nesse momento vir a memória do salmista, os dias em que ele podia estar na presença de Deus. Começa a vir a memória desse salmista que tem como por companhia a solidão, a tristeza, o desafeto, o dedo no rosto. Agora começa a encher o coração dele os dias bons, os dias em que ele podia ir com a multidão à casa de Deus, em que ele ouvia a voz de alegria, a voz de louvor. O que tem enchido o nosso coração nesses dias? O que tem estado dentro do nosso coração, do que nós temos lembrado em Lamentações 3:21, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas ao mesmo tempo, em Eclesiastes 7:10, diz também que não diga por que os dias passados foram melhores do que este, porque não é sábio fazer essa pergunta. O escritor de Eclesiastes vai dizer: olha, não diga que o passado foi melhor. Não é sábio dizer isso. Mas o salmista, ele olhava para o seu passado e ele dizia: eu lembro de quando eu ia à casa do Senhor. Eu lembro do louvor, da alegria. Eu lembro de estar com a multidão. Eu lembro da festa. Eu lembro do júbilo que era esse momento. O que tem enchido o seu coração nesses dias? O seu coração, ele tem estado, né, cheio de estresse pelos dias atuais, pela rotina. Ele tem estado cheio de ansiedade em relação ao futuro incerto. Ele tem estado desesperançoso, deprimido em relação ao passado que ficou. O que tem penetrado no seu coração? No versículo 5, o salmista vai fazer uma conversa dentro dele. Alguns teólogos dizem que nós somos tripartidos, né, compostos de 3 partes: corpo, alma e espírito. E o escritor vai dizer: olha, por que você está abatida, ó minha alma? Ele olha para a sua sede, suas emoções. Ele olha para a sua alma. A alma é a sede dos sentimentos, das emoções. E ele vê que ele está em um período de abatimento. E quando o nosso corpo está abatido, meu irmão, é muito fácil. A gente toma vitamina. Quando o nosso corpo está abatido, a gente faz transfusão de sangue. A gente toma remédio. A gente toma vitamina. Se for vitamina D, a gente toma sol. Mas o abatimento do salmista era na alma. E ele faz um questionamento dentro dele, que é o seguinte: alma, por que você está abatida? Por que você está perturbada? Por que você não me deixa em paz? Por que te perturbas em mim? Por que essa agonia? Por que esse desassossego? Por que essa angústia que não para? E agora nós que somos corpo, alma e espírito,
O seu espírito vai dizer: espera, alma, em Deus. Alma, você não vê nada. Alma, você não vê esperança. Alma, você vê apenas um dedo em riste. Mas eu te digo, espera em Deus, alma. Porque há uma certeza. Nós ainda o louvaremos. Eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ao mesmo tempo que aquele salmista, ele era tomado por uma angústia, ele é tomado por uma tristeza. Ele também, nesse momento, ele é tomado por uma certeza. Ele faz um diálogo dentro de si e diz à sua alma: espera, aguarda, vive. Não para a sua vida, não espere esperando. Espere vivendo. Espere desfrutando. Espere crendo. Sabendo que o Senhor não tardará. Quando ele diz assim, ó, ainda o louvarei. Essa fala ela é dita com certeza. Ela é dita como uma afirmação. Há um lado espiritual no salmista que não se deixa abater como a sua alma, mas que diz: eu ainda o louvarei. Eu ainda voltarei a fazer o caminho em rumo à casa do Senhor. Eu ainda voltarei rumo ao caminho onde festejávamos, onde louvávamos. Eu ainda irei diante do Senhor. E ele vai continuar dizendo: olha, ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. No versículo 5, ele tem uma conversa com a sua alma. Ele questiona a sua alma porque ela está abatida. Por que ela não aguarda? Por que ela não espera? Por que ela não para de se perturbar? E agora ele volta esse diálogo ao próprio Deus. E ele diz assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Ele faz agora uma queixa, né? Ele encomenda uma reclamação ao próprio Deus. E fala: Senhor, eu vou ser muito sincero com o Senhor. Dentro de mim, a minha alma está abatida. Eu estou vivendo um momento de abatimento. Eu quero crer. Eu acredito que ele tenha dito: eu quero crer, Senhor. Eu digo para minha alma, eu questiono a minha alma. Eu digo a ela: alma, por que você está abatida? Mas ela continua assim. E ele vai dizer: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, eu me lembro de ti. Irmãos, como isso é tremendo. Quando o salmista ele percebe, ele nota o abatimento da sua alma. Quando o salmista ele nota o abatimento das suas emoções, ele clama a Deus. Ele se queixa a Deus. Ele reclama a Deus. Ele diz a Deus: Senhor, eu já conversei com a minha alma. Eu já questionei a minha alma. Eu já aconselhei a minha alma. Mas nesse momento, Senhor, só me resta falar com o Senhor. Por isso eu me lembro de ti. De quem nós temos nos lembrado, meus irmãos, nos dias de abatimento, nos dias de angústia, nos dias de sofrimento. O salmista, conhecedor de Deus como ele era, inteligente como ele era, depois de aconselhar a sua alma, ele dirá: eu me lembro de ti, Senhor. Eu me lembro de ti na terra do Jordão. Eu me lembro de ti desde os Hermonistas. Eu me lembro de ti no pequeno mundo. Ele tem experiência com Deus. Ele tem vivência com Deus. Ele passou por lugares. Ele passou por situações. Ele tem uma história com Deus. Não é hoje, não é desde hoje. Então, nesse momento de abatimento, ele se lembra do Senhor. Que nos momentos de abatimento da nossa alma, seja por quais motivos forem, que a gente se lembre de Deus.
dos momentos que ele passou conosco, dos montes, dos vales que ele esteve conosco. Que nos lembremos de Deus, que o nosso coração seja cheio das memórias do Senhor, que sejamos repletos das experiências que tivemos com Deus. No versículo 7, ele vai dizer algo muito interessante também. Ele dirá o seguinte: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Quando a gente vai procurar o significado dessas palavras, catadupas são uma queda de grande volume de água. São ali uma cachoeira, vamos dizer. Vagas são ondas gigantescas. Ele vai dizer também, olha, um abismo chama outro abismo. Algo que tem crescido cada vez mais. Então preste atenção, ele diz, olha, ao ruído das tuas catadupas, as tuas ondas, as tuas vagas, as tuas ondas gigantescas têm passado sobre mim. Ele tem sido atropelado, meus irmãos. O salmista tem sido atropelado pelas ondas, por ondas gigantescas, por cachoeiras imensas. Só que são as tuas ondas, são as tuas vagas. É o próprio Deus que o tem atropelado. São as ondas do próprio Deus que tem passado sobre ele. O momento que ele tem vivido de angústia e de tristeza, ele atribui ao próprio Deus. É Deus que tem mandado as ondas. Mas ele não é um menininho mimado. Eu não tenho aqui um salmista mimado. Eu não tenho aqui um escritor mimado. Vai ficar de mal com Deus e vai colocar Deus na cadeira e vai apontar agora o dedo em rixa a Deus. É um homem que, consciente da sua pequenez, consciente da sua inferioridade, sabendo que as ondas, sabendo que o atropelamento vem do próprio Deus, clama a esse Deus. Eu anotei algo que diz assim, olha, o sofrimento que ele vive vem de Deus, mas ele não fica de mal com Deus por isso. Ao contrário, ele vai e escreve um salmo. Qual é o legado que o sofrimento tem trazido para a sua vida? Qual é o legado que o sofrimento traz para a sua história? O salmista, ele tinha um passado trágico na sua história. Tinha visto a mão de Deus abrir a terra e engolir o seu antecessor. O salmista passa agora por um momento de terra seca, de deserto, de privação, em que a própria presença de Deus parece que é privada para ele. Mas longe de ficar de mais rancoroso, mais amargo, longe de ficar ofendido, ele pede auxílio, ele pede ajuda a esse Deus. Versículo 8, ele diz, contudo é apesar, ao contrário. Eu tenho sido atropelado pelas ondas de Deus, mas ao contrário disso, apesar de tudo isso, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Olha o que ele diz. Sim, eu vou passar pelo atropelo de Deus. A mão de Deus pode me apertar em um determinado momento, mas eu tenho certeza que a misericórdia, o sentir de Deus, o coração de Deus sentirá a minha situação. Ele me alcançará, ele mandará a sua misericórdia. E eu estarei cantando, a sua canção estará comigo. No momento de aflição, eu produzirei canções a Deus. O legado do meu sofrimento vai ser um louvor a Deus. E as pessoas vão me olhar e não vão entender. Como pode este, a que os outros afrontam, como pode este, que nem um caminho ou rumo a adoração pode fazer,
estar louvando, estar adorando a Deus. Mas é assim que ele está. Versículo 9, ele diz: direi a Deus, minha rocha, minha rocha. Rocha é lugar de proteção. Rocha é lugar de apoio. Rocha é lugar em que dá para sentar, em que dá para deitar, em que dá para descansar. Porque rocha é lugar onde tem firmeza. E ele diz, olha, eu direi a Deus. Ele volta agora a um diálogo com Deus. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? O sentimento dele, meus irmãos, é que Deus o esqueceu. É que Deus o deixou nessa posição de lamento. Novamente, ele volta a essa situação de lamento. Por que Deus me esqueceu? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todos me dizem, onde está o teu Deus? A afronta que ele vem vivido tem ferido a carne dele. Quantas vezes somos afrontados? E essa afronta não atinge só os nossos sentimentos, mas ela atinge a nossa alma, ela atinge o nosso corpo. Ela nos faz adoecer. E era exatamente isso o que o salmista estava dizendo. Mas ele vai terminar com uma palavra de ânimo, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Novamente, ele dá a escorregada, né? O seu momento de desânimo. Mas o último verso desse salmo será esse. Alma, volta aqui, vamos conversar de novo. Por que você está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. O salmista sabia que o momento de aflição ao qual ele estava vivendo era permitido por Deus. Mas mesmo assim, a posição dele é de não se entregar. É de uma briga constante dentro da sua alma, dentro do seu corpo, de não aceitar aquele momento, não aceitar aquela situação de extremo abatimento a qual ele estava vivendo. E novamente, ele vai finalizar dizendo: espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Ele é a minha salvação, o meu Deus. Irmãos, talvez você, talvez eu estejamos vivendo momentos de extremo abatimento. Estamos numa situação muito parecida com esse salmista, impedidos de estar na casa física de Deus, lutando para sobreviver com a nossa vida espiritual, lutando, morrendo de sede muitas vezes, precisando de mais água, sentindo, buscando esse cheiro das águas de Deus. Talvez você esteja tão abatido que não tenha nem como correr como a corça. Mas independente se você está correndo, se você está andando, ou se você está rastejando, a palavra de motivação do salmista, ela serve para nós todos. Esperemos em Deus. Nós ainda o louvaremos. O Senhor, ele não despreza corações quebrantados e contritos. Independente da nossa força ser grande e pequena, que possamos continuar firmes no Senhor, esperando no Senhor e dizendo à nossa alma: por que está abatida? Alma, anima. Alma, desperta. Alma, levanta. Porque a salvação do Senhor, ela vem em breve. Amém, queridos? Eu agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, cuide do seu corpo, guarde sua família e guarde o principal, a sua fé no Senhor. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por essa oportunidade. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!